Lua cheia, que é o nome da nossa aula de hoje, né? Orbitando na criatividade. E essa vai ser a nossa aula de hoje, para mostrar o quanto é importante estar cultivando, trabalhando a nossa criatividade, tá? Então, eu separei algumas ideias de um livro que eu li, e aí eu trouxe todas essas ideias para mostrar para vocês hoje, na nossa mentoria, tá? Deixa eu passar aqui o segundo slide. O que é viver criativamente? Vamos lá, já tem aí uma incógnita na primeira, já tem uma pergunta de primeira aí. O que é viver criativamente? O que vocês. Eu acho que eu não. Ai, perdão, peraí. Que eu não compartilhei com vocês a janela. Que doida. Aqui. Ah, agora foi. O Rafa tá aqui do lado me instruindo. Que é a primeira vez que eu uso. Ah, agora foi, né? Sim. Tá, ok. Então, a nossa aula de hoje, então, é orbitando na criatividade, né? A gente vai trabalhar como que funciona a nossa criatividade, da onde que ela vem, né? Porque tem gente que acha que a criatividade, ela é para só algumas pessoas, né? Tem gente que, aquela pessoa é muito criativa, mas eu não tenho muita criatividade para isso. E eu venho hoje desmistificar isso para vocês, tá? Porque todo mundo é capaz de ser criativo. A criatividade, ela está dentro de nós. Então, a primeira pergunta, como eu tinha falado, é o que é viver criativamente, tá? O que é viver criativamente? Deixa eu botar aqui para vocês. Eu acho que a pergunta certa seria se você tem coragem de trazer à tona aqueles tesouros, aquelas ideias que vocês têm, mas que estão bloqueadas porque vocês acham por algum motivo que não vão conseguir ou que, né, não vão conseguir cumprir com isso. Oi, Bia, boa noite. Então eu queria saber de vocês. Para vocês, o que que hoje é viver criativamente? Vamos lá, quem vai ser a primeira a me responder? Pode responder pelo chat também, tá? Oi, Gil, boa noite. Bora, mulherada, vamos conversar. O que é viver criativamente para vocês? Me contem. Boa noite. Boa noite, Gil. Tudo certo? Tudo tranquilo, um pouquinho atrasada, mas estamos aqui. Tranquilo. A gente tá já numa questão, né? A gente começou quase agora a nossa aula hoje orbitando na criatividade. E eu perguntei aí, deixei a pergunta para vocês, né? Que é viver criativamente? Vou começar contigo, já que tu chegou atrasada. Aí começo contigo. Ah, não, O que que cara. tu acha que é viver criativamente? Cara, eu acho que eu não vou conseguir te responder, porque essa semana é a única coisa que eu não tô tendo é criatividade. Não tá conseguindo ter criatividade. E a Não. Kalinka, o que que tu acha, Kalinka? O que é viver criativamente? Eu acredito que é uma coisa que também me falta muito. Às vezes eu fico querendo criar ou ter alguma ideia, enfim, né? E Aham, muito criativa eu não sou, mas eu acredito que viver criativamente é você colocar aquilo que está aqui na tua cabeça em prática, né? Tentar, pelo exato. menos. É, Exato. E não quer dizer só projetos, ou trabalho, mas às vezes coisas muito simples, coisas muito pequenas que a gente faz, a gente coloca para fora e isso nos traz muito mais criatividade, nos traz muito mais ideias, tá? Deixa eu trocar aqui para vocês o slide.
Ó, não sei o que está escondido em você. Não tem como saber. Talvez eu mesma mal saiba o que está escondido aqui comigo, né? Eu não conheço as capacidades que vocês têm, eu não conheço os desejos que vocês têm, que a gente, né, acabou de se conhecer aqui, e eu nem sei dos talentos secretos de vocês. Mas vocês já se perguntaram sobre isso? Então, já se perguntaram assim, ó, o que será que está escondido em mim que eu posso revelar para o mundo, ou que eu possa revelar para algumas pessoas, ou que eu possa criar alguma coisa, né? Porque eu não vou descobrir. Isso é uma tarefa de vocês, vocês que vão descobrir de acordo com a nossa jornada de criatividade, né? Eu sempre falo, tem dias também que eu não tô criativa, eu não consigo ter uma criatividade, até porque se a nossa mente não tá muito legal, a gente não consegue realmente pensar, né? Eu vou permitir mais uma pessoa aqui. Então, qual seria a minha teoria, né, sobre ah, viver criativamente, tá? A teoria que eu li no livro e que eu assimilei para mim é que o universo ele vive pregando peças na nossa vida, talvez por diversão ou talvez só para pegar no nosso pé, mas porque nós temos, vamos dar aí uma analogia de joia. Nós temos uma joia bem no fundo de nós. E essa joia, bem no fundo de nós, ela fica lá no cantinho, observando a gente, observando se a gente vai querer utilizá-la ou não. Então ela tá lá escondidinha. E quanto mais a gente estimula a nossa criatividade, mais essa joia ela vai se aparecendo. Mais essa joia vai dando um significado maior pro que tu quer fazer, ou pro teu negócio, ou pro teu projeto, tá? Deixa eu mudar aqui pro próximo. Opa, Rafa, help me. Aqui, ó, não apareceu o resto. Aonde? Clica lá em cima, né, pra voltar. Ah, Selecione. é porque tá selecionado. Isso, Entendi. Vou selecionar todos aí. Será que aparece todos? Vai aparecer. Tá. Mas certamente tem algo de maravilhoso dentro de você. É óbvio. Ninguém é totalmente malvado, né? Tem algo de bom dentro da gente, algo de maravilhoso. E o que é de maravilhoso que tem dentro da gente? O nosso cérebro. Nosso cérebro é incrível. E ele faz coisas incríveis. Então, o que a gente precisa para viver uma vida criativamente é coragem. A gente tem que ter coragem para poder colocar a cara a tapa, seja no que for que você for é, se dedicar. Seja um desenho, seja uma música, seja um post no Instagram, você vai estar despertando essa joia, né? Ah, Denise, mas o que que tem a ver eu desenhar uma espada com a minha criatividade? Vamos começar a analogia, né? A gente passou a atividade lá no grupo. E eu, em momento algum, eu falei pra vocês assim, olha, lá, né, no desafio, desenhe uma espada com várias florzinhas amarelas, nananã. Não, eu não detalhei, eu apenas passei uma palavra para vocês desenharem. E aí, muita gente usou a criatividade, muita gente usou referência, muita gente pegou de um desenho animado, muita gente fez a espada do jeitinho que achou que era. Então, isso é pegar aquela nossa joia, sabe? E ir trazendo ela mais, tirando ela mais do fundo. Porque aí a gente está trabalhando o nosso consciente para pensar naquilo. Então, vai ser muito mais fácil depois pensar em outras soluções. Porque aí tu tem um desafio, tá? Eu tenho que desenhar uma espada. Tá, mas como que eu vou desenhar essa espada? Primeira coisa é tu ter uma referência.
Sabe como é que é uma espada? Ah, eu não sei, vou procurar no Google como que é. Ah, gostei desse estilo aqui. Tá, vou desenhar. Vou me dedicar aqui, vou desenhar, tal, 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 tal. Enquanto tu tá fazendo isso, o teu cérebro, ele tá aprendendo uma coisa nova. E o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Então, por isso que a gente precisa trabalhar ele. Por isso que a gente precisa exercitar ele. Não é só o corpo que a gente precisa exercitar, a gente precisa exercitar o cérebro também. Porque não tem como se a gente não exercitar o cérebro. É, muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas, né? Por conta de coisas negativas, né? No caso, por exemplo, a caça, né? Como eu falei para vocês, a caça para encontrar esse tesouro, isso é viver criativamente, né? E para tu ter uma existência mais ampla, né? Viver criativamente, não quer dizer se dedicar total e exclusivamente às artes. Ah, e agora eu vou virar um poeta, agora eu vou pintar, agora eu quero ser Van Gogh. Ou um escritor. Mas se você quiser, é válido, não tem problema nenhum, entendeu? Mas eu tô falando de uma vida mais motivada pela curiosidade do que pelo medo. Uma vida mais motivada em querer querer saber sobre aquele assunto, estudar sobre aquilo para repassar e não ter medo de repassar isso da sua forma, porque cada um tem uma forma de repassar as suas informações. Então, uma vida mais motivada vai te deixar mais curiosa e vai te diminuir esse medo, né? Mas não é fácil diminuir o medo. A gente sabe disso, a gente vive no século XXI, a gente sabe que somos a geração da ansiedade, da depressão, dos problemas, dos transtornos, né? Mas a gente tá aqui para fazer a diferença. A gente tá aqui para mudar isso. Eu tô aqui para mudar isso com vocês. Eu tô aqui para ajudar vocês. E enquanto eu ajudo vocês, eu me autoajudo. Porque enquanto eu tô falando tudo isso para vocês, o meu cérebro tá trabalhando. E eu tô exercendo a minha criatividade, porque eu tô lembrando de tudo que eu li, tenho aqui, né, as minhas colinhas, mas eu tô lembrando de tudo que eu li pra passar pra vocês. Esse foi o meu exercício, né? Eu li um livro. Ler também exercita a mente. E milhares de outras coisas, né? Comunicação, escrita, e muda tudo. Muda a forma como você fala, muda a forma como você escreve. E as pessoas não dão muita atenção para esse tipo de atividade, porque, é meio chato ler. Ah, vou ouvir um podcast, né? Não que, não possa ouvir um podcast, mas incluir certas atividades durante a tua rotina, seja por 5, 10 minutos, para estimular a tua criatividade, é muito bom. E é bom pra gente. A gente se sente eh, cuidando da gente. A gente se sente fazendo algo pela gente. E não lavando uma louça, não. Eu tô falando de um momento de vocês mesmo. Vocês quietinhas, né? Quietinhos, porque tem um menino aqui, ó, acabei de ver que tem o Douglas aqui, né? O momento de vocês quietinhos trabalhando essa, essa atividade para cultivar essa criatividade de vocês. Uma existência mais ampla, eu chamo isso de viver criativamente, porque quando a gente tem uma existência mais ampla, quando a gente entende melhor quais são os nossos traumas, quais são os nossos medos, quando a gente desencana de alguma coisa para poder colocar em prática, a gente vive uma vida mais plana, né? E uma vida criativa é uma vida maior, mais feliz. E muito mais interessante, muito mais divertida, porque a gente sempre está aprendendo coisa nova. Então, a gente sempre tem uma informação nova, a gente sempre tem algo com que as pessoas nem fazem ideia, mas tu sabe porque tu buscou informação para ler, para estimular a tua criatividade, ou então tu fez uma pintura para passar o teu tempo e estimular a tua criatividade, e aí tu aprendeu uma técnica, e nisso já gera todo um conhecimento, já gera toda uma vida criativa. Então, tudo está interligado, né? Então, assim, ó, muitas vezes a gente deixa de fazer coisas que motivam a nossa criatividade, pelo medo, pela falta de tempo, pela falta de afirmar, né, que tu é capaz,
ou uma simples atividade assim, ela pode te desenvolver uma ideia brilhante. Até mesmo uma música, uma série, né? A mentoria, quando eu fui trabalhar esse roteiro, eu tinha acabado de ver um monte de filme da Marvel. Então, na hora que eu pensei do lance de joia do infinito, assim, vai ser a joia interior. Então, assim, tu pegar o que tá no teu dia a dia e tu trazer pro que tu quer criar, seja o que for que tu queira criar, né? Ahn, Você não precisa largar o emprego, não precisa vender a casa, não precisa se afundar em dívida, não precisa nada disso, porque as coisas criativas são muito acessíveis, as atividades criativas são muito acessíveis. Então, não vai precisar fazer um esforço danado. Ai, meu Deus, eu vou ter que pagar um negócio agora, eu vou ter que começar. Não, é muito fácil e muito prático praticar a tua criatividade, tá? Mas agora vamos falar de coragem. Vamos falar de coragem. Se você já tem coragem de trazer as suas coisas aí à tona, as joias escondidas dentro de você, ótimo, manda ver, porque tu tá no caminho certo. Mas se você não tem essa coragem aí, vamos encontrar ela pra ti. Vamos atrás dela pra ti. No livro, tirei algumas partes do livro e ela listou alguns medos, tá? Depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês, porque eu quero que vocês analisem esses medos e que vocês tentem se identificar, né? Por exemplo, tem um ali, ó, vou pegar de olho. Você tem medo de não ter lugar certo para trabalhar, as condições financeiras ou a disponibilidade de tempo para se concentrar em invenções ou novas buscas? Isso é um medo. Às vezes a gente se prende num trabalho porque a gente tem muito medo de sair daquilo ali, porque a gente acha que não tem mais nada. Não, não, mas se eu perder meu trabalho, meu Deus, acabou. Não, porque a gente tem o quê? A criatividade de trabalhar o nosso cérebro para saber que existem infinitas possibilidades. Então, eu quero, depois, quando vocês tiverem acesso a esse slide, quero que vocês deem uma olhada nesses medos, tá? E vocês listem esses medos, tá? Num caderno, num lugarzinho. Listem esses medos e façam uma reflexão, né? Tenham uma reflexão sobre isso, sobre esses medos. Por que que eu tenho esse medo? Por que será que eu cismo com isso, né? Ó, tem um ali, ó. Você tem medo de que seus colegas dirão se você expressar abertamente suas verdades pessoais. Eu tenho poucos amigos, porque eu sou total verdadeira. Eu chego e solto as verdades e é isso aí, sabe? Mas tem pessoas que têm muito medo, tipo, não vou postar esse story porque o fulano de tal vai me zoar pra caramba depois, né? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma amiga e ela tava falando assim: quanto tempo? Agora tu virou blogueirinha, tal, tal, tal. Porque eu tinha mostrado um skincare, né? Era um desafio do meu clube de voo. E eu tava mostrando ali o meu skincare e tal. E aí, quando tu não tá com a cabeça preparada pra isso, tu fica, ai, fiz algo errado, né? Ai, ela não achou legal, ela tá zoando com a minha cara, né? Mas não, né? Hoje eu levo na esportiva porque é uma realidade da internet. Eu trabalho com a internet, eu preciso estar na internet, eu preciso me mostrar na internet, eu preciso criar autoridade e confiança com as pessoas. E como não criar confiança e tal, se eu não mostrar quem eu sou, tudo mais, né? Então vai ter algumas vezes que vocês vão escutar algumas palavras de desencorajamento. Mas vamos lá. O medo, ele é chato. Ai, quem mais concorda comigo que o medo é chato? Me diz aí. Vou até olhar aqui o chat enquanto vocês pensam.
Ó, a Dani tinha botado, é viver querendo criar, ver a criação diante de uma coisa. Exato. Eu vendo esponja de maquiagem e através disso crio uma postagem, uma criatividade em cima disso. Ótimo. Eu acredito que seja viver inovando, tentando mudar o que geralmente fazemos no automático, saindo do mesmo de sempre. É exatamente isso, Rai. Sair do normal, do que todo mundo tá fazendo. Eu boto isso pro lance da mentoria, porque as pessoas, elas querem seguir o que os outros estão fazendo. Grazi, quer falar? Fala alguma coisa aí, dá um oi pra gente. Levantou a mão, me conta. Tu concorda que o medo é chato? Concordo, eu tô mexendo aqui porque eu tô tentando descobrir aqui, tô dando Ah, não, não, oi, a gente, levantando a mãozinha, tô tentando é, descobrir aqui as coisas. a Mas o gente medo é chato, é muito chato. é muito chato. A gente também levou aí um banho aí do Google Meet agora antes de começar a reunião, mas agora deu tudo certo. E o medo é chato, né? E aí, se a gente for parar para pensar, o medo não tem nenhuma variedade, ele é só medo. É medo disso, medo daquilo outro. Ele não tem profundidade, porque às vezes é um medo super irracional, não tem nem lógica, a gente tá com aquele medo. Ah, o medo não tem nenhuma substância, não, ele não existe, ele não é um ar, ele não é uma poeira, ele não existe. E o medo nunca muda. Ele sempre vai estar ali, né? Claro, por quê? Porque é uma defesa do nosso corpo, né? Sentir medo. Por isso que quando a gente sente medo, a gente, né? Nosso coração ele bate mais forte. Muita gente tem um ataque de pânico, uma crise de ansiedade por conta do medo. Mas o medo é uma prevenção do nosso corpo contra algum perigo. E isso já vem de muitos anos e tudo mais. Isso todo mundo tem, até os animais, né? Se tu for ameaçar um animal, ele vai ter medo. É o primeiro instinto do ser humano é ter medo. Só que nós temos a coragem suficiente de não ter medo, né? Eu botei ali um exemplo, né? Que o medo é como uma música de uma nota só. E pra mim, na minha cabeça, é sempre para, não faz isso. Não, para, não vai postar isso. Ah, para, tá doida? Isso é um medo irracional, né? A minha psicóloga chama de censora. Ela usou esse termo, é a censora. Não escute a censora. Você é a mentora, você que decide. Então, sempre quando vocês forem criar alguma coisa, o medo vai estar junto de vocês. Só que vocês têm que driblar esse medo, driblar esse bloqueio de que, eu vou criar e ninguém vai ver. Gente, não tem problema. Você está fazendo, você está criando a prática, você está se exercitando, está exercitando a criatividade. Então, assim, faz, claro, né, com objetivo o que você for fazer, mas não tenha medo. Eu sei que é difícil a gente, tipo assim, chegar e tirar, né, as joias escondidas que estão dentro da gente e trazer como arte. Eu sei que é um pouco difícil. Eu tô tentando trazer isso no meu novo perfil, meu perfil pessoal, que eu tô tentando dividir um pouco mais sobre os meus pensamentos, sobre coisas mais profundas que eu não posso estar falando no Up, porque o Up é destinado a o Instagram, o Up é destinado à criação de arte de conteúdo e tudo mais. Só que por que que a mentoria se chama mentoria por trás do arroba? Porque tem alguém atrás desse Instagram. Tem uma pessoa, tem um ser humano que às vezes acorda triste, chora, não quer postar ou não tá a fim de aparecer, né? E isso é uma coisa muito comum quando a gente não trabalha nossa criatividade. Porque se a gente trabalha a criatividade, a gente fica motivado. E se a gente fica motivado, a gente não tem medo. A gente só vai. A gente tá motivado. Quando tu tá motivado, tu é capaz de fazer qualquer coisa. Tu tá motivado, tu fica no pique. Então, o grande segredo, a palavra-chave seria a coragem de colocar essas joias aí pra fora, tá? Deixa eu passar o próximo slide aqui pra gente. Como funcionam as ideias?
Vocês já pararam pra pensar, tipo assim, ai, da onde que veio essa ideia? Vocês já pararam pra pensar assim, ah, eu tive uma ideia do nada, assim. Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Me contem. A Gil já riu ali, eu não vou te fazer responder dessa vez. Pri, Pri, tais aí? Como que tu acha que funcionam as ideias? A Pri, não sei, tá muda. Tô aqui. Tá aqui, tá ali. As crianças estão gritando aqui. Ô, Pri, como que tu acha que funcionam essas ideias? Quando a gente tem uma ideia, da onde tu acha que ela vem? Ai, e agora? Aprendi inspirações, né? Sim, isso também é válido, com certeza. Quem mais tem alguma resposta? Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Então, assim, ó, eu desenvolvi um conjunto de crenças sobre a criatividade e de como ela funciona, tá? Que se baseia completa e descaradamente do pensamento mágico. Ai, Denise, que louca. Ai, a louca agora vai falar de coisa de magia, a doida. Mas vamos lá, tá? Vocês vão entender, tenho certeza que vocês vão entender. A gente sabe, né, que do nada aparece aquela ideia. E aí, veio aquela ideia, né? Por que que eu acredito que a criatividade seja uma força de encantamento, tá? Não inteiramente humana na origem, né? Vamos pensar na criatividade, na ideia, tipo assim, uma energia, sabe? Sabe quando a gente, ai, alguém falou alguma coisa, nossa, me arrepiei todo. Isso é energia. Vamos pensar nisso, vamos focar nisso. Então, vamos pensar na ideia de uma maneira como se fosse algo de uma energia. Tá vagando pelo universo, tá? E até eu coloquei ali, gente. Estou ciente que essa não é uma maneira particularmente moderna ou racional de ver as coisas, né? Sem dúvida, não é científica. E até no livro, sim, diz também que não é científico. Mas ah, já parou para pensar que tu teve uma ideia, e aí passou algum tempo, outra pessoa fez exatamente a mesma coisa que tu pensou? Exatamente igual. Isso é muito improvável. E aí, e o que que a gente se pergunta? Pô, será que a pessoa pensa igual a mim? Não. A ideia veio para ti, tu não te pegou aquela tua joia interna para colocar ela para fora, tu não deu vida para essa ideia, ela vazou e foi para outra cabeça. E aí, se essa cabeça botar para funcionar, não é mais a tua ideia, é a ideia daquela pessoa. Então, quando a gente tem essas ideias, quando a gente vem uma coisinha, anota, anota aquela ideia, depois tu desenvolve e aí tu trabalha essa criatividade. Então, assim, ó, deu um estralo, anota, pratica, faz, sabe? Porque as ideias, elas nos escolhem, né? É como energia positiva. Uma pessoa que é super negativa não vai ter uma energia positiva perto do lado. Vai se sentir sempre pesada, vai se sentir sempre triste e tudo mais. Então, a ideia, ela quer ser exaltada. Ela quer que você dê vida para ela. Se você não tá nem aí para ela, ela também não vai estar nem aí para ti e vai pular para uma outra pessoa que esteja aberta a isso, que esteja aberta a colocar essa ideia, né, para funcionar. Ela só pode ser escoltada do nível do etéreo para o reino da realidade através dos nossos esforços. O que que seria isso? O que que seria isso? A gente trabalhar essa ideia. A minha ideia é só uma palavra, então eu vou começar a descrever. Então eu vou começar a fazer tópicos. Então eu vou começar a criar um texto. Do nada veio a ideia, eu criei um texto, li aquele texto, entendi o que eu quero fazer. Então, ela vai vir para tua cabeça, a ideia vai estar na tua cabeça, e tu que tem que tirar ela e trazer para o reino da realidade.
É tu que tem que fazer isso acontecer. Senão outra pessoa vai fazer acontecer. Como acontece? Muita gente. Às vezes eu digo, eu tive essa mesma ideia que, nem vou postar porque eu tive essa mesma ideia e não fiz. Faça. Confie na sua intuição e faça. Somente faça. Tenha a ideia e confia nessa ideia. Confia na tua intuição e faça. Deixa eu passar aqui o outro slide. Como funcionam as ideias? Então, elas ficam rodopiando por aí, buscando pessoas disponíveis e recíprocas, como eu falei para vocês. E falo de todo tipo de ideia, tá? Artística, científica, industrial, comercial, ética, religiosa, política. Tipo, eu tive uma ideia de fazer um e-book sobre a minha religião. É uma ideia. Eu tive uma ideia de fazer uma parada para dentro do meu quarto para decorar. É uma ideia. Tá trabalhando criatividade. Eu tô afim. Ó, a Gil fez essa parede aí da Gil, ela fez com a esposa. Isso é criatividade. Ela podia ter gastado horrores para poder fazer um efeito desse de pedras e tal dentro de casa. Mas ela usou a criatividade dela, juntou com a namorada, com a esposa, e as duas trabalharam a criatividade juntas. Vocês Mas conseguem. peraí. É que juntou a criatividade com a pobreza, entendeu? Aí a gente juntou no combo e fez a parede. Porque senão, ó, Também é válido, mas é uma forma de criatividade, né? Tô com pouca grana e tal, né? Eu queria fazer essa minha parede de post-its aqui, ó. E eu queria post-it mesmo, né? E eu não achei. Eu não achei, não existe post-it roxo na minha cidade. E não sei porque só tem verde fluorescente. E aí, o que que eu pensei? Bom, eu vou comprar a folha da cor que eu quero e eu vou medir o post-it e eu vou cortar cada um. Vai me tomar um tempo danado, eu vou ter que colar cada um na parede, mas eu tô exercitando a minha criatividade, porque enquanto eu tô fazendo isso, eu tô criando algo, eu tô tirando a ideia da minha cabeça, eu tô colocando ali na parede e eu tô exercitando a minha criatividade com isso, né? Ah, aqui eu já tinha falado sobre os medos. As minhas colas, eu já passei das minhas colas tudo, né? Vamos lá. Então, na verdade, na realidade, né, esse medo, ele provavelmente é a única coisa 100% banal dentro de mim, tá? Eu falo isso, eu falo com propriedade sobre o medo porque eu sou muito medrosa. Eu tenho muito medo. E eu luto contra o medo todos os dias. Então, por isso que eu falo com tanta propriedade, tá? E o Rafael tá aqui do lado, mas ele também é o outro medroso. Só que são medos diferentes, né? Ele tem medo do. Vou citar uma coisa bem, bem engraçada, né? Quando a gente faz o misto quente na chapinha, ele tem medo daquele teflon grudar no pão. É um medo irracional, entendeu? Só que ele tem esse medo, né? Mas tem gente que tem pavor de falar, como eu tô falando aqui com vocês. Tem gente que tem pavor de tirar foto, acha que fica horrível, que não tem jeito. Então, assim, tem gente que tem medo de altura, né? Eu tinha muito medo de altura, morria de medo de altura. E quando eu fui para uma convenção de um trabalho, trabalhei numa escola de inglês, tinha umas atividades para fazer nessa convenção. E uma delas era pular de bungee jump. E a ideia veio na minha cabeça. A ideia veio na minha cabeça. Vai pular de bungee jump. E eu, meu Deus, mas eu morro de medo de altura. Como que eu vou pular? Só que a ideia estava aqui. Eu podia pular de bungee jump ou fazer uma tatuagem da empresa. A tatuagem da empresa não, né? Pelo amor de Deus. Então eu fui pra fila do bungee jump. E, gente, eu pulei de bungee jump. Vou dizer pra vocês que saiu um pouquinho de xixi, saiu. Deu medo, né? Mas eu pulei de bungee jump. Eu superei meu medo, eu tive coragem. E depois que eu fiz isso, veio uma energia de motivação, de
de como eu fosse invencível. E eu só pulei de bungee jump. Foi só isso. Eu só superei um medo. E hoje, até hoje, quando eu tô em lugares muito altos e tal, dá aquele friozinho na barriga, mas aí eu lembro daquele dia que eu tava com a metade do pé pra fora, naquela gaiolinha pra pular, e eu fico pensando assim, cara, não, é um medo irracional. Tá só aqui. Eu tô aqui, tô segura, eu não vou cair, não vou me escorregar, não vou, sabe? Então, muita gente deixa de fazer muita coisa por isso, por medo. Até mesmo atividade rotineira, ou, eu não vou pra academia porque eu tenho medo. Eu não vou porque eu tenho medo que as pessoas falem que eu tô gordinha demais. Ou, as pessoas falem que eu tô muito magra e tal, tal, tal. Ou então, não, eu não vou criar um Instagram porque eu tenho medo do que as pessoas vão achar de mim, do que elas vão falar de mim. Gente, só para começar, que a opinião das pessoas, se elas forem positivas, ok, vamos levar em consideração. Se forem críticas construtivas, ok, vamos levar em consideração. Mas se não for, para que você vai ouvir? Por que você vai dar atenção? Principalmente se for uma pessoa desconhecida, que você não sabe quem é, não sabe onde mora, não sabe onde fica. Por que ouvir isso? Isso só vai alimentar ainda mais o teu medo, alimentar ainda mais essa tua insegurança, tá? Então, quando eu falo de ideia, eu tô falando da ideia no geral, tô falando de qualquer tipo de ideia, não tô falando só de ideia de post, por exemplo, né? Então, assim, ela vai tentar chamar atenção. Ela vai tentar chamar atenção. Na maioria das vezes a gente não vai perceber. Provavelmente porque a gente tá na correria, a gente tá com drama, com ansiedade. Ó, Rafael, tu escreveu ansiedades, tá? Esse erro é do Rafael, não é meu. Tu escreveu ansiedades. Então, por causa das, por causa das ansiedades, das distrações, né, das inseguranças ou das obrigações, aí tu não vai estar receptivo à inspiração. Porque aí a ideia vai pensar, ela não tem tempo pra mim. Vou sair daqui, vou para outro lugar. E quando tu tá receptivo, quando tu para o momento para estar receptivo a isso, automaticamente, né, ela vai aparecer, vão aparecer sinais, né? Eu lembro que teve uma semana que eu tava muito mal com o Up, e aí eu conversando comigo mesmo, com o universo, vocês entendam como vocês quiserem, conversando com Deus, com Oxalá, ou com, né, com o universo. E aí eu tava conversando assim, cara, por favor, me dá um sinal de que eu tenho que continuar. Me dá um sinal para eu saber que eu tenho que continuar. E ok, né? Ok, tudo bem. No outro dia, quando eu fui dar uma volta no centro, duas vitrines, todas as roupas eram roxas. Todas as roupas da vitrine, roxas. Passamos por uma loja de móveis, tinha uma cama box, que a parte de cima era roxa. Então, assim, esteja atento a esses sinais. Esteja atento a isso que o universo vem te mostrando, né? Para estar receptivo a essas inspirações. E isso me inspirou. Porque eu pensei, não, então isso é um sinal. Eu não posso desistir. Eu não vou desistir e eu vou seguir o meu caminho. Eu tô no caminho certo, tá? Deixa eu dar uma lida ali no nosso chat. A Carol, ela falou: acho que as ideias vêm de dentro de nós mesmos, da nossa cabeça, baseada no nosso conhecimento. Também, porque, olha, tu vê, vi o filme da Marvel, tive a ideia aí de colocar dentro da mentoria aí a joia, né? Falar sobre uma joia interior. Isso eu criei, foi criatividade, né? A Rai botou, nunca tinha pensado dessa forma, mas faz sentido mesmo. Sim, claro, né? Tem gente que vai me chamar de doida, né? Ah, a doida, falando que é uma energia, como assim? Virou. Agora, daqui a pouco vai estar sendo terapeuta ocupacional. Não, é realmente entender que é algo mágico, e isso vem de muito tempo. Nós somos, né, seres humanos criativos desde a era muito tempo atrás, então somos seres criativos e precisamos criar. Então, a gente chegou num ponto que a gente não precisou mais criar, não teve mais necessidade de criar, entendeu?
Porque lá atrás eles tinham que criar uma ferramenta para abrir tal coco. Ah, eu tenho que criar isso aqui para erguer uma casa. E hoje tudo é muito mais fácil. Então a gente acabou não exercitando mais esse nosso instinto de criador. Porque nós temos instinto de criador. Nós criamos isso é do ser humano, né? A Pri falou: eu tenho pavor de bater foto. Olha só, um medo irracional. Porque quando tu vai, eu tinha esse medo também. Quando tu vai numa fotógrafa, por exemplo, fazer um ensaio, e aí tu acha que tu que vai ter que fazer as poses e tal. Gente, quando tu vai fazer um ensaio, a pessoa, ela te deixa tão à vontade, né? Dependendo da pessoa, eu vou fazer o meu merchan aí pra Dai, que é a minha amiga do coração, fotógrafa aqui em Bituba. Ela nos deixa à vontade e ela vai nos guiando. Ah, faz isso aqui, coloca a tua mãozinha mais aqui. Ah, faz isso aqui assim. Então, às vezes, a gente tem um pavor de bater foto porque a gente não consegue. A gente tira uma selfie e fica, ai meu Deus, não. Tira, bota filtro, tira filtro. E talvez pelos olhos de outra pessoa, você consiga não ter esse pavor. Talvez pelos olhos de outra pessoa tu consiga, a essa pessoa consiga te mostrar que isso não pode ser um pavor, né? Que são lembranças, né? Imagina, né? Fotos são lembranças. Eu amo tirar foto, né? Fotos, vídeos. E quando tu tá aberto para essas ideias, tá? Chega um dia em que você tá aberto, relaxado o suficiente para de fato receber a ideia. Talvez você tenha baixado um pouco a guarda, se sente menos ansiosa. E então a mágica acontece, ela se infiltra e ela fica na tua cabeça martelando e tipo assim, me cria, me faz, vamos lá. E essa ideia, quando tu vai botar em prática? Vamos lá, tem aquilo lá para fazer. E aí, vamos lá, tu vai me colocar, tu vai me dar vida, ela vai ficar te perseguindo, né? Então, porque tu tá receptivo, porque tu conseguiu receber essa ideia, tu tá receptivo e tu quer criar isso. E aí é que entra o nosso instinto criador, né? Porque aí a gente recebeu, né, Oh, meu Deus, me faltou a palavra. Eu fui ler ali o chat, me faltou a palavra. A gente recebeu a inspiração, a ideia, e aí a gente consegue colocar em prática. Ó, a Pri falou, vou fazer o café com ela para ver se me solto. Ah, eu também vou, tá, Pri? Eu também vou estar lá, porque eu vou fazer uma aula de automaquiagem. Olha só. Não sei de tudo. Não sei de tudo. Sei dar um tchan, mas vou lá porque eu sou curiosa. Eu quero saber como que é um workshop de tu se automaquiar. Tem a ver com com o meu negócio? Tem a ver com a minha imagem, né? Mas é porque eu tô curiosa, eu quero saber como é que é. Então, né, aí a Pri falou ali, pra ver se me solto. Tenho certeza que tu vai te soltar, né? Porque eu vou estar lá e eu vou te fazer tu te soltar. E fotos representam a nossa imagem pessoal, um ponto extremamente importante. A Dani falou, exato. A foto representa o momento, a foto representa uma situação, a foto representa algo que aconteceu e que tu quer guardar para sempre. E a foto também é uma ideia. Às vezes tu olha para um coqueiro, ai que lindo, bate a foto. Isso é uma ideia, tu estava receptivo, entende? Ai, o meu filho hum, tirou a fralda, tá pelado, que lindo, vou botar uma foto. É ideia. Isso é ideia. E a gente tem de monte. É muita ideia. E aí, de fato, a gente tem que escolher a ideia que a gente quer colocar em prática, né? Então, aí, dizer sim ou não para essa ideia, tá? Então, o que que tem que levar em consideração? Se tu quer fazer isso, se o momento é certo e se algo é fácil ou difícil, né? Porque a ideia pode ser um empreendimento, tu tem que ter dinheiro para poder botar capital e bababá. Mas a ideia pode ser comprar um vasinho novo para tua mesa, ou então fazer uma colagem, ou então escrever algum texto, sabe? Então tu vai levar em consideração se tu realmente consegue executar essa ideia.
E aí não tem problema nenhum se tu não conseguir executar essa ideia. Parte para a próxima. Não, ela não vai se sentir rejeitada por você, né? Parte para a próxima. Se, talvez, né, você precise dizer não. Quando você diz não, não acontece absolutamente nada, né? Não é uma coisa mágica que você vai ficar amaldiçoado ou dormir para sempre, que nem a Bela Adormecida ou algo desse tipo. Não tô falando desse tipo de mágica, mas não vai acontecer absolutamente nada. E na maioria das vezes as pessoas dizem não. Tem a ideia e, não, 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 não quero fazer. Durante a maior parte da nossa vida, as pessoas saem por aí dizendo não, 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 não. Quer sair hoje à noite? Não, não tô afim. Ah, vamos fazer tal coisa? Não. Ah, vamos escrever uma peça de teatro juntos? Não. Então a gente sempre tá repetindo o não. Talvez pelo nosso trabalho, talvez pelos nossos filhos, talvez pela nossa vida, pela correria, mas a gente tá sempre dizendo não. E isso é negativo, né? Não que tu vai dizer sim pra tudo, né? Que nem aquele filme do Jim Carrey, né? Que ele diz sim pra tudo, é uma loucura. Então, não que tu vai dizer sim pra tudo, mas tu vai colocar na balança como tava ali no nosso slide anterior, né? Leve em consideração o que que tu queres fazer, né? Ahn, deixa eu achar aqui a minha cola. Eu já tô no 19. Então, é isso. Eu creio que o processo criativo, ele seja pura magia. Acredito que sim, as ideias são uma vida energética, incorpórea, acredito completamente disso, é separado de nós. E são capazes de interagir com a gente, como eu falei pra vocês, né? Pedir um sinal, por favor, dá um sinal. E prestei atenção no meu caminho e captei aí o sinal que essa ideia estava me dando, né? Ainda que de um modo estranho, porque às vezes ela vai interagir desse jeito, um modo estranho pra gente, né? Mas a gente vai entender, porque o propósito é que faz a gente entender, né? Ah, aqui eu coloquei, né? Não tem um corpo material, mas tem consciência e certamente tem vontade própria. São movimentadas por um só impulso, o de manifestar. É a única maneira, e é com a nossa colaboração. Então, a única maneira de uma ideia ela tornar real é com a gente, com a nossa colaboração, com a nossa imaginação. Uma ideia não vai conseguir se criar sozinha. Então, aí é que tá, o sim ou não. Aí tu vai ver o que que tu queres. Se tu queres realmente cumprir aquilo ali, aquela ideia, não, não tô afim agora. Não, essa é uma boa ideia. Vou fazer pra ontem. Vai ficar por ti, né? Vai ficar a teu critério. E então, quando a ideia acredita que encontrou alguém, ela aí transita pelo mundo, ela faz a visita e, enfim. Ah, a ideia, ela faz você parar para pensar. Talvez alguns minutos, alguns meses, alguns anos, tá? Mas quando finalmente ela percebe que você não tá nem aí pra ela vai embora, tá? Eu tive a ideia do Up em 2020. Tive uma ideia, quero empreender. Tive a ideia do Up, coloquei na gaveta. E desde 2020 eu ficava com medo de empreender, porque eu achava que eu não tinha dinheiro para empreender. Eu ficava pensando assim, não, eu não tenho dinheiro para empreender, cara. Sabe, não vai rolar. E eu tava com esse pensamento negativo, né? Eu tava nessa coisa de pensamento negativo, eu tava dizendo muito não, 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 não. Então, quando eu comecei a dizer sim para minhas ideias, dizer sim é uma coisa possível, sim, talvez eu possa conseguir fazer isso sim, é, as coisas foram mudando, né? Então, as coisas foram acontecendo. E o Up, ele entrou aí, criou vida a partir do ano passado, né? Então, assim, essa ideia me gerou anos, né?
né? Então, gerou anos para eu colocar em prática e ter criatividade. Pode ser que tu consiga fazer em um dia, em uma semana, ou talvez leve muito tempo para tu botar essa ideia em prática. Então, vai depender da ideia. Por outro lado, talvez um dia você possa simplesmente dizer sim. O que acontece se você dizer sim? Você fecha oficialmente um contrato com a inspiração e precisa tentar cumpri-lo, seguir em frente até chegar ao imprevisível resultado. Sim, porque vocês não vão ter uma garantia de resultado. A gente não sabe se a gente vai viver, até quanto tempo a gente vai viver. A gente não sabe se um relacionamento vai durar muito tempo, pouco tempo. A gente não sabe ter esse controle. Então, o resultado, ele é imprevisível. Tu tem que colocar a ideia para fora. E o resultado, ele é imprevisível. Ele pode acontecer qualquer coisa. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Ó, a Dani falou: acho e tenho experiência em prática que quanto mais a gente diz sim, mais a vida diz sim para nossas coisas também. Você começa a fazer e uma coisa liga a outra. Exatamente. E não é uma parada de lei da atração, né? Acredito na lei da atração. Acredito na lei da gravidade, né? Vamos lá, deixa eu pegar uma caneta. Lei da gravidade. Não vai flutuar. Se existe a lei da gravidade, se existe a lei da energia, se existe a lei da vibração, que é o arrepio que a gente sente quando a gente escuta alguma coisa, por que não existe a lei da atração? Por que vocês acham, por que vocês imaginam que não existe a lei da atração? Né? E a gente e o manifesto tem gente que faz as suas afirmações todos os dias e tal, 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 mas o simples fato de você afirmar, cara, eu tive uma ideia muito legal e eu vou botar em prática. Tu já tá afirmando, tu já tá dizendo sim para isso, tu já tá abrindo esse caminho para começar, tá? E, né, não crie para ficar no topo. Gente, se você vai criar um vídeo pro Instagram, por exemplo, né? As pessoas querem muitas visualizações, né? As pessoas querem muitas curtidas, né? Quando eu falo de rede social, eu crio para os meus seguidores. Eles são os meus seguidores, independente de números, tá? Porque a gente precisa focar que cada seguidor importa. Então, independente de números, né? Então, ali, ó, crie porque faz sentido para você e para o que você acredita. Não adianta criar algo que você não tem conhecimento, que você não acredita. Pra quê? É uma perca de tempo, na verdade. Eu vou baixar um pouquinho essa luz que eu acho que tá estourando na minha cara, né? Então, por que então fazer se não faz sentido para você? Tem que fazer sentido para você. Você tem que gostar de criar aquela ideia, tem que sentir aquela empolgação de colocar aquela ideia em prática, sabe? Crie para ajudar pessoas, né? Eu criei a mentoria por trás do arroba porque eu queria ajudar pessoas, eu quero ajudar pessoas, tá? A maioria das pessoas que estão hoje na chamada são convidados. Então, eu acho que o meu ganho, né, com essa aula de hoje é zero, entende? Porque a maioria são convidados. E mas é pelo simples fato de estar conversando com vocês e passando a minha ideia, passando o que eu criei com a minha ideia, que eu tirei de um livro, que eu li um livro, tive uma ideia e coloquei em prática. Então, né, e crie para solucionar problemas. Eu tô aqui tentando solucionar o problema da criatividade, né, para vocês, falando sobre ideias. Mas não crie por ego. Não crie por ego. Jamais crie por ego. Não queira isso. Quando você cria por ego, gera uma energia digamos assim, de egoísmo, sabe? Então, não cria para ti mesmo, cria para o outro.
Se tu é dona do teu negócio, crie alguma coisa que vai agregar na vida do outro e que tenha a ver com o teu negócio. Se tu é uma influencer, né, ou uma criadora de conteúdo, cria algo que tenha a ver com você, mas que vai agregar para aquela outra pessoa, né? Para aqueles seguidores que vocês estão tendo. Eu tô olhando para baixo, porque eu tô olhando para mim, né? Para aqueles seguidores que vocês, né, estão ali com vocês, né? Não crie por ego. O ego muitas vezes faz a nossa ideia não sair como a gente planeja. Então, crie porque você está se divertindo, porque você quer testar sua criatividade, porque você quer exercitar isso e porque você quer colocar essa ideia para fora, ainda mais se for uma ideia super legal, né? Não crie para ficar no topo. Então, assim, ó, vitórias e derrotas vai ter, comparação e competição vai existir. Isso aqui, ó, em relação a produtos, né? Unidades vendidas e influência exercida. Então, isso leve em consideração, tá? Vai ter vitórias e derrotas, vai ter comparação e competição, mas o que tu vender, ou o que fizer sucesso, ou a influência que tu vai exercer com esse conteúdo, é o que importa. É o que importa. Então, não crie para ficar no topo. Crie para ajudar as pessoas que já te seguem ou para ajudar as pessoas que moram contigo, tá? Deixe ir e vir, tá? Com a ideia do ir e vir, né? Aqui eu já falei de sinais. Aqui, ó. O mais importante de se entender a respeito desse encontro arrebatador com a ideia é que não, né, não pode se esperar que ela esteja disponível o tempo todo. Ela vai e vem, e você precisa deixá-la ir e vir. Então, eu tive uma ideia de fazer alguma coisa no final de semana. Isso na segunda. Chegou na sexta-feira, tu teve uma outra ideia. Não, eu acho que é melhor eu ficar com meus pais ou dar um passeio. Isso são ideias. E você vai recriar essas ideias. Eu tô falando no modo geral, porque eu não quero que vocês se limitem só a ideias de conteúdo para o Instagram ou para a rede social. Eu quero que vocês abranjam, tô falando certo? Abranjam? Abrangem? Expandem, pronto. Expandem. Eu quero que vocês expandem isso para fora da caixa. Quero que vocês pensem nisso na vida, não só no Instagram. Por isso que a mentoria é por trás do arroba. É sobre vocês, tá, pessoal? Voltar, né? Mas pincelando, gente. é, e quando a gente fala de roubo de ideias, tipo assim, ai, a fulana roubou uma ideia. A fulana roubou uma ideia. Que ódio, não sei o quê. A fulana não roubou a ideia, não. Ela teve a ideia também, entendeu? Ela também teve a ideia. Então, não existe isso do roubar a ideia. O que a gente pode fazer, que eu falo na mentoria digital, é o quê? A gente remodelar uma ideia, né? Ó, caímos aqui, Dani, porque o negócio tá free, mas depois vai ser pro. Um Eu pequeno não tava detalhe, observando. pequeno detalhe, tá? Então, eu tava falando sobre roubo de ideias, que às vezes a gente pensa assim, ai, a fulana roubou uma ideia que eu ia fazer, né? Ai, que ódio! A fulana roubou uma ideia. Quando isso acontece, se a gente quer fazer, né? Se a gente quer realmente dar vida para essa ideia, a gente tenta fazer do nosso jeitinho. Vamos fazer também a ideia, mas vamos fazer do nosso jeito, vamos fazer com a nossa essência, sabe? Então, é, Enquanto faz igual, guria. Ai, que ótimo. entende? Essa é a diferença do usar a criatividade, porque aí tu sabe que o teu conteúdo é um conteúdo original. Agora, quando a pessoa faz igualzinho, é Ctrl+C, Ctrl+V, é triste. É triste esse Ctrl+C, Ctrl+V, realmente, tá? Então, tô esperando aí o pessoal entrar. Acho que tem mais 2 pessoas para entrar de novo. E deixa eu me achar aqui no meu roteiro. Aqui foi.
Precisamos focar. Sim. Aqui também eu falei para vocês. Olha, sem querer eu decorei o meu script. Que bela. Tá, mas vamos continuar. Pessoal não entrou ainda, mas vamos seguir o baile aqui que eu já mandei aqui no WhatsApp pro pessoal. Vamos lá, então. É, deixa eu passar o slide. Como disse o físico britânico Sir Arthur Eddington, eu acho que é assim que fala, sobre o funcionamento do universo. Há algo desconhecido fazendo algo que não sabemos o que é. Parece até uma charada, né? Há algo desconhecido fazendo algo que não sabemos o que é. Mas a melhor parte é que não é preciso saber. Não está no nosso controle. Já parou pra pensar? Há algo desconhecido fazendo algo que não sabemos o que é. Então, o que eu entendo disso é algo desconhecido, uma energia me trazendo essa ideia. Eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho controle sobre a minha criatividade em relação a isso, né? Então, até daquela coisa tipo, eu preciso de permissão ou algo desse tipo e tal, tal, tal. Não, gente, sabe? Vocês podem criar o que vocês quiserem criar. Então, não tem que ter essa mente de, eu preciso, isso aqui não vai combinar com isso. Não. Claro que você tem que ter uma identidade visual, você tem que ter, né, um rumo, um roteiro decente, que esse meu aqui não tá muito decente, né? Mas você não precisa grilar com isso, né? Porque buscamos aquilo que é interessante, o novo, porque a gente gosta do interessante, a gente gosta do novo, porque os seres humanos possuem algo especial, algo a mais, algo, acho que muito rico, né? Que é o nosso cérebro, como eu já falo para vocês. E, aliás, falar que uma pessoa é criativa, né? Diz, a fulana é muito criativa. Nossa, se eu fosse criativa como ela. É meio que cômico, porque todo mundo é criativo. É, como eu falei no começo da nossa mentoria, somos seres humanos, que já é do nosso instinto sermos criadores. A gente cria, né? Já há muito tempo. Então, a curiosidade é necessária por isso, né? Eu anotei aí algumas coisas, eu anotei assim, ó, a criatividade é a marca da nossa espécie. Temos todos os sentidos necessários. A curiosidade necessária, que a gente é bem curioso, né? De já a gente tem essa coisa de ter curiosidade. Os polegares opositores necessários para a gente se movimentar, para a gente criar as coisas. O ritmo necessário, que a gente, né, consegue se movimentar e tal, tal, tal. A linguagem necessária para isso, seja para se comunicar, ou seja uma ideia de comunicação, ou seja uma ideia de colocar no papel. E precisa ter o entusiasmo e a conexão. Então, por isso que é tão chato. Ai, deixa eu permitir a Gilmar aqui. Por isso que é tão chato a gente criar uma coisa que a gente não gosta. Por isso que é tão chato a gente fazer uma coisa que a gente não gosta. Porque esses nossos sentidos, eles não se afloram, porque a gente não tem entusiasmo e nem a conexão com aquilo ali para poder dar vida. Então, por isso que a gente, né, se perde aí no meio do caminho. Gil, eu tava falando, é, que caiu aqui porque eu tô no free, né? O negócio tá aqui, ó. Então, o Pro Aqui ainda não. também caiu, por isso eu tive que sair. E aí eu tava falando, do quanto a gente tem todos os sentidos necessários para criar, né? Que a gente tem a curiosidade necessária, a gente tem os dedos polegares para criar, somos, né, seres humanos já criadores. Nós temos a
o ritmo necessário, a gente tem a linguagem para falar com as outras pessoas, a gente sabe disso, mas se faltar entusiasmo e conexão, a ideia não flui, tá? E vocês não precisam de uma permissão para levar uma vida criativa. Não precisa. Ai, porque as pessoas vão me invalidar ou algo assim. Às vezes a tua criatividade não precisa nem ser exposta, a tua criatividade pode ser um caderno de desenhos que tu gosta de estar desenhando ali, ou então um livro que tu gosta de estar lendo sempre, ou um tipo de ficção de livro que tu gosta de estar lendo sempre, né? Então, deixa eu botar aqui, ó, permitir de novo a Rai. Talvez você não tenha sido criada com essa mentalidade, né? Eu não fui criada com essa mentalidade pequenininha. Eu fui despertar para a criatividade mais ou menos lá com 13, 14 anos por conta da internet, né? Mas observando, eu era criativa com minhas brincadeiras. Eu transformava uma lata de margarina num pedaço de pau, era um volante, era um carro. Então, eu já usava a minha criatividade desde pequena. Mas agora, né, talvez a gente não, algumas de vocês não tenham tido essa mentalidade, ou tenham crescido em uma casa com pessoas que estivessem ocupadas demais, né, com depressões melancólicas, vícios ou personalidades abusivas, né? Então não tem como, né? Quando tu cresce num ambiente desse, obviamente que tu vai ter um problema um pouquinho maior para trabalhar a tua criatividade. Quando tu cresce num ambiente que estimula isso, é, é tipo Mara, entendeu? Então, como conseguir usar a imaginação em prol da criatividade em um ambiente onde as pessoas passaram o tempo todo sentadas assistindo TV, esperando que as coisas lhe acontecessem? Eu lembro, quando eu era pequena, que meu avô e minha avó viviam assistindo TV, estavam sempre na frente da televisão. Então, as coisas não acontecem quando a gente está parado, as coisas acontecem quando a gente está em movimento. E quando a gente está pesquisando sobre coisas, quando a gente tem curiosidade, quando a gente está criando algo, a gente está usando a nossa imaginação, a gente está trabalhando isso, a gente não está parado, a gente está em movimento. Nosso cérebro está em movimento. A gente precisa movimentar o nosso cérebro, né? Para atingir aí as expectativas que a gente tem em mente. Esqueça tudo isso, não importa, né? Procure resgatar memórias do seu histórico familiar, talvez avós, bisavós. Há uma boa chance que eles sim fossem criadores, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A minha mãe, ela é costureira. Ela sempre trabalhou com costura. Ela era costureira. Depois de um tempo, ela virou funcionária pública e tudo mais, se afastou da costura. Hoje, ela tem uma máquina de costura e ela costura por hobby, porque ela gosta. Foi algo que ela tinha lá atrás, ela usava como um trabalho e hoje é um hobby. Então, tem uma boa chance de quando tu for falar, por exemplo, ô vó, o que que tu fazia quando tu era mais nova, assim? Tu tinha algum hobby? Tu escrevia alguma coisa? Ou um vô, né? Ah, vô, tu já criou alguma coisa com madeira? Já criou alguma coisa com tijolo? Né? Perguntar essa criação antiga, porque lá atrás eles eram muito criadores. Então, é incrível. As pessoas que são mais velhas, os idosos, eles têm muito a nos ensinar em relação à criatividade, porque nós somos acomodados. Essa é a realidade. Somos acomodados. Porque a gente quer as coisas para ontem. A gente não quer criar as coisas. A gente não quer pensar nessas coisas. A gente tem a ideia, a gente quer a ideia para ontem. A gente não quer trabalhar esse planejamento e usar a imaginação para fazer isso acontecer, né? Então, deixa eu passar aqui o nosso próximo slide. Somos criativos há muito tempo. Eu peguei uma parte do livro para ler para vocês. Nós humanos já somos seres criativos há muito tempo. Há tempo suficiente de forma consciente o bastante para que possamos concluir que esse é o impulso totalmente natural. Para pôr a história em perspectiva, considere esse fato. Os primeiros indícios de arte humana reconhecível datam de mais de 40 mil anos atrás.
Os primeiros indícios de arte humana. Em contrapartida, os indícios mais antigos de agricultura humana têm apenas 10 mil anos. Então, significa que, em algum ponto na história da nossa evolução, decidimos que era mais importante produzir itens esteticamente atraentes, porém supérfluos, do que aprender a obter alimentos de maneira regular. Então, nós nos acomodamos, né? Olha como isso é louco. A arte veio primeiro do que o fato de aprender a plantar, a cultivar e tudo mais. Então, será que essa ideia do plantar, cultivar e tudo mais não veio da arte? Será que não veio dessas ideias que eles tinham e rabiscavam na parede? Então a gente sempre se pergunta, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu me pergunto muitas coisas e eu pesquiso muita coisa, porque eu sou muito curiosa. E quando eu li esse livro, eu realmente, ele mexeu assim com a minha curiosidade em relação ao tema. Porque realmente, né, a gente não entende como que há 40 mil anos atrás a arte já existia e somente depois, há 10 mil anos, que começou a surgir a agricultura, pecuária e tudo mais. Então, a arte era algo muito importante para eles, principalmente em alguns povos. A arte era algo religioso, né? Tu desenhar, tu escrever ali na parede, na pedra, era algo religioso, era algo de passagem, né, e tudo mais. Pintura rupestre, né? Isso, pintura rupestre. Então, já era já uma cultura. Você quer? Você quer escrever um livro? Compor uma canção, dirigir um filme, decorar peça de cerâmica, aprender a dançar, explorar lugares, desenhar um pênis na parede? Vai em frente, quem se importa? Tu vai criar alguma coisa. Por que eu coloquei ali, ó, desenhar um pênis na parede? Porque é uma coisa bem bizarra. Mas quem se importa? E se for um pênis que tenha uma cabeça de girassol e ele seja todo colorido e maravilhoso? E eu tenha imaginado isso e ter feito disso uma arte que não parece um pênis. Isso é imaginação. Isso é trabalhar a criatividade. Isso é pegar uma coisa, talvez bizarra, e trazer para o teu mundo de uma forma muito legal, muito da hora. Algo que a romancista Marilyn Robson descreve como uma superabundância que é mágica. É a nossa criatividade. É uma superabundância que é mágica. Ela é mágica. A gente não, às vezes a gente começa a fazer as coisas, começa a fazer uma comida e já vem uma ideia de colocar alguma coisa ali junto. Isso é mágico. Isso a nossa mente, ela é muito maior do que a gente possa imaginar. Então, é uma superabundância que ela é mágica. Tu consegue dar vida a muitas ideias e às vezes todas ao mesmo tempo. Eu geralmente, às vezes, faço muitas ideias ao mesmo tempo. Não aconselho, tá? Por favor, não sigam o que eu estou falando. Trabalhem no seu processo, uma de cada vez. Sobre essa superabundância mágica, isso é a sua criatividade, a sua joia interna, o seu estilo profundo, reservado, a tua originalidade. Essa é a nossa superabundância, o nosso jeitinho, a nossa forma de criar, né? O nosso diferencial de criar. Sobre essa superabundância mágica, está pensando em se tornar uma pessoa criativa? Tarde demais. Você já é uma pessoa criativa. Todo mundo é criativo, como eu já falei e repeti várias vezes agora nessa aula. Então, se você tá vivo, é uma pessoa criativa. Eu, você e todo mundo que a gente conhece somos descendentes de decoradores, reparadores, contadores de história, dançarinos, exploradores, percussionistas, construtores, cultivadores, solucionadores de problemas, embelezadores. São os nossos ancestrais comuns, são as pessoas que
nós geramos, né, trouxemos, herdamos essa genética da criatividade. Somos todos criadores por natureza. Mesmo que na sua infância tenha se resumido a assistir desenhos animados de noite, né, a criatividade ainda espreita aí dentro de você. Nunca é tarde, né? Você não precisa de permissão, pois tudo isso, afinal de contas, é temporário, né? A gente vai criar uma ideia e essa ideia depois ela vai ser uma outra ideia e depois vai ser uma outra ideia e enfim, nada disso vai ser temporário. Ah, isso a gente já tem até uma noção, porque antes as pessoas elas criavam música e assim, ficava rodando por anos aquela música fazendo sucesso. Hoje são meses que a música faz sucesso. O artista já está criando um hit novo, né? O fulano já está criando um hit novo. Então, é essa superabundância com essa agilidade em criar, com essa demanda, né, que tem na internet. Pretensão criativa. Pretensão significa simplesmente acreditar que você tem o direito de estar aqui, de se expressar e ter uma visão própria. Isso é muito importante, vocês precisam ter isso em mente. Tenham pretensão criativa. Vocês têm o direito de estar aqui. Vocês têm o direito de se expressar, de passar a visão que vocês têm de certo assunto. Vocês podem ter consequências disso? Pode ter, mas nada te impede. O que impede de levar uma vida criativa? A dúvida a respeito de si, a aversão a si mesmo, quando você não gosta de si mesmo, não gosta como você fala, ou algo assim. Sua autocrítica. Autocrítica é saudável, mas muitas vezes a gente é muito cruel na nossa autocrítica. E o seu instinto esmagador de autoproteção. Ai, não vou postar isso porque as pessoas vão falar. Não vou criar isso porque as pessoas vão falar. Então, isso te impede de levar uma vida criativa. Dúvidas a respeito de si. Você tem dúvida que você não consegue criar um texto? Você tem dúvida que você não consegue criar uma ideia de um evento? Você tem dúvidas que você não consegue criar? Você não, é um medo irracional. É, não me deixa dúvidas de que eu tenho isso, eu tenho algumas dúvidas dentro de mim, mas não em relação à minha criatividade. Então, talvez vocês tenham essas dúvidas a respeito de si mesmos. Por conta disso, a criatividade não é liberada, né? A autocrítica. A autocrítica, muitas vezes, ela pode ser esmagadora. Por quê? Porque a gente se vê de uma forma e a outra pessoa nos vê de outra forma. Por isso que é tão importante a gente ter uma outra pessoa que a gente confie e que ela possa ser aberta e sincera o suficiente para te falar assim: olha, não tá legal. Eu acho que tu podia fazer isso e aquilo. Porque quando tu tem pessoas do teu lado que simplesmente só querem, ah, não, tá bom, tá joia, vai lá, joga lá. Não, tem uma autocrítica, mas tem uma autocrítica que realmente te ajude e não que te coloque para baixo, tá? E essa autoproteção, gente, esse instinto de se autoproteger, esse medo, é muito irracional. Então, vamos desprender desse medo irracional. Vamos desprender disso, tá? O primeiro passo para defender o seu direito de ser uma pessoa criativa é definir e declarar o seu propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito na hora de criar? Ah, o meu propósito como Nise é criar para o Up. O meu propósito é escrever um livro. O meu propósito é lançar um e-book, né? O meu propósito é ajudar as pessoas. Tenha um propósito. Defina um propósito, declare um propósito, porque você vai viver para esse propósito na hora de criar. Originalidade versus autenticidade, tá? Antes de estar na internet, eu tinha dúvidas sobre a palavra autenticidade e originalidade. Eu achava que elas eram a mesma coisa, e elas não são. Talvez você tenha medo de não ser original o suficiente. Se preocupa que as suas ideias sejam triviais, banais e, portanto, indignas de criação. Às vezes a gente pensa, vou postar isso aí, não. Isso aí é muito LOL, nossa, não.
Isso é muito nada a ver. E é só medo, é só insegurança, né? Tu se preocupa com isso. Então, quanto mais envelheço, menos a originalidade me impressiona. De verdade. Quanto mais eu envelheço, eu tô aí na casa dos 28. Quanto mais eu envelheço, mais a originalidade ela menos me impressiona. Me confundi aqui. Porque hoje em dia, o que dá certo é a autenticidade. A autenticidade comove muito mais. Se tu é uma pessoa autêntica, se o teu conteúdo é autêntico, cara, ele não precisa ser original. Ele pode ser remodelado, ele pode ser. Ó, eu remodelei o que eu li num livro. E eu tô aqui passando para vocês. E eu não tô usando originalidade, eu tô usando a minha autenticidade, a minha criatividade de resumir tudo isso para vocês, para trazer para conversar com vocês, né? E compartilhe o que sentir impedido a compartilhar. Se for autêntico o suficiente, pode acreditar, o pessoal vai achar que é original. Vai achar que saiu da sua cabeça. E saiu da tua cabeça. Tu recriou, é teu, tu teve só uma inspiração. Saiu da tua cabeça. Não existe amor que não se transforme em ajuda, disse aí o teólogo Paul Tillich. Não sei. O Rafael tá aqui do lado. Fala Tillich. Portanto, faça aquilo que o estimula. Crie ou faça o que faz o seu coração bater mais forte. Eu amo escrever. Eu amo colagem. Amo fazer isso. Eu me formei pedagoga, né? Então, já vem daí, né? Eu criava muita coisa para as minhas aulas. Só que eu amo fazer isso porque é um momento meu que eu tô colocando essa minha expressão para fora. E então faz o que te estimula, faz o que tu realmente gosta de fazer, faz o que realmente o teu coração bate mais forte. Porque ninguém merece ficar fazendo uma parada que não curte fazer. É deprimente, né? Quer estudar com grandes mestres? Vai encontrar eles, sabe aonde? Tu vai encontrar em qualquer lugar. Eles vivem nas bibliotecas, nas paredes dos museus, nas gravações feitas décadas atrás. Os seus mestres, eles nem precisam estar vivos para ensiná-los. Às vezes, um livro de uma pessoa que já morreu há sei lá quantos anos vai te ensinar muita coisa. Então, procure os seus mestres nessas indicações, né, em bibliotecas, em museu, inspirações que possam te trazer. Não que eu seja, não, eu tô muito old falando em biblioteca, né? Vocês também podem baixar o PDF do livro, né? Então é mais fácil. Até eu vou depois compartilhar com vocês um link do Drive, onde eu coloquei um acervo de livros para vocês escolherem um livro que vocês queiram ler, baixar lá, né? E tem um acervo bem legal. Ele está disponível no e-book, mas eu vou disponibilizar para vocês exclusivamente, tá? Porque eu tô adorando que vocês estão até o final comigo. Acima de tudo, uma coisa é verdade. Não importa quem sejam seus mestres, onde você aprendeu, mais cedo ou mais tarde você fará o trabalho sozinho. Vai ter que sair dessa cabecinha. Então, quanto mais cedo e mais apaixonadamente você se entrega a essa ideia, né, de que no fim só depende de você, melhor vai sair, né? Então, quando tu pega e pensa, não, cara, só depende de mim para isso dar certo, vai se sair bem, vai conseguir fazer. Mas procura inspiração, procura ler sobre, procura inspiração no Google. Não tem problema onde você vai procurar, mas se apaixone por essa ideia e coloque ela em prática. Tipo, eu tenho uma ideia de viajar para tal lugar e gravar várias coisas, e gravar vlogs e tudo mais. Se apaixone por essa ideia, se apaixone por mostrar isso, tá? Vale lembrar, né? Vale lembrar que quando a gente não tá apaixonado, rola gaia, né? Então a gente tem que se apaixonar pela nossa ideia, entendeu? Então a gente tem que se apaixonar. Então vamos lá. Um truque para parar de reclamar.
Primeiro, é irritante demais. Eu ia falar palavrão, não vou falar palavrão. É irritante. Para de reclamar porque é irritante. Eu tô dando uma de Márcia Sensitiva agora. Segundo, é claro que é difícil criar. Se não fosse, todo mundo estaria criando e não seria algo especial e interessante. É óbvio que é difícil criar. É difícil mexer no Canva, é difícil mexer no CapCut. Tu tem que ter prática. É óbvio que isso é difícil e por isso que os profissionais cobram, porque é algo difícil. Mas não é impossível, entende? Terceiro, ninguém presta atenção de fato nas suas reclamações. Basicamente, você fala com as paredes. As pessoas não gostam de escutar reclamação. As pessoas já têm tanta coisa na cabeça delas que elas não gostam de escutar reclamação, né? E quarto, e acima de tudo, quando você reclama, está espantando a inspiração e, consequentemente, a tua criatividade, porque ela não vai querer ficar ali numa mente reclamona, chata, que tá toda hora reclamando do negócio. Não vai, ela não vai ficar ali. Afirmação. Afirme que sente prazer no trabalho, nas suas criações. Afirme que você é criativo, que você atrai inspiração. Então, toda vida que eu falo, eu sou super criativa, ou então se eu me apresento, eu sou Denise, tal, 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 eu sou criativa, eu escrevo muito texto, eu desenho, eu vejo muitas referências. Eu estou afirmando, afirme. Consequentemente, virão novas ideias. Denise, lei da atração? É lei da atração. Vamos afirmar que o bagulho vai acontecer. E ele vai acontecer. Então, afirme. E quando acontecer, né? Óbvio, agradeça. Agradeça sempre. Então, venho dedicando a minha vida em busca da criatividade, passo muito tempo incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo. Sou bem chata mesmo, eu fico enchendo o saco das pessoas. Porque eu acredito que uma vida criativa é uma vida mais maravilhosa que se pode ter na vida, assim. Uma vida criativa é tu poder fazer qualquer coisa. É tipo assim, eu vou pintar minha geladeira de spray. É uma vida criativa. Eu tô criando, eu tô mudando as coisas de lugar, eu tô me inovando. Então, por isso que eu acredito fielmente que a criatividade, ela me trouxe, me levou a lugares que eu nunca imaginei, me trouxe coisas que eu nunca imaginei que eu conseguiria. Então, por isso que eu bato tanto na tecla de cultivar a criatividade. Ter uma mente criativa é como ter um pastor alemão no quintal. Essa é engraçado, tá? Ter uma mente super criativa é como ter um pastor alemão no quintal. Ele precisa se exercitar. Do contrário, vai achar algo para destruir. Então, se tu não exercitar a tua mente, tu vai começar a se sabotar em alguma coisa. Tu vai começar a morder o sofá, digamos assim. Vamos usar essa teoria do pastor alemão. Dê à sua mente um trabalho a fazer e ela acabará encontrando um. E você pode não gostar do trabalho inventado por ela, tipo comer o sofá, cavar um buraco na sala de estar, morder o canteiro, né? Mas dê um trabalho para tua mente fazer. Dê alguma coisa que a tua mente possa fazer. A Rai Botelho, muito real. Exato. A nossa mente é o pastor alemão que quer passear, que quer brincar, que quer pegar a bolinha. E a gente precisa aí exercitar esse cachorro interno aí que tem na nossa mente, né? Nas nossas ideias. Precisamos de algo que nos impeça de comer o sofá, né? Precisamos de algo que nos impeça de nos auto-sabotar. A gente precisa de algo que a gente possa fixar alguns momentos ali, ficar um pouco ali e saber que a gente está no nosso momento, que a gente está no momento presente. Eu acredito piamente que precisamos de algo para fazer na vida que não seja trabalho ou rotina. Eu aprendi isso na marra, porque eu só queria trabalhar. Então, todos precisamos de algo que ajude a nos esquecermos de nós mesmos por um tempo. Aquela coisa assim de algo que eu botei ali, precisamos de algo que nos leve além de nós mesmos. Sabe quando tu faz uma coisa, ou tu tá lendo algo, ou que tu não quer parar, que tu, eu só quero ler mais um capítulo, eu só quero ver mais um episódio da série. Faça alguma coisa, né, que não seja trabalho, que não seja rotina. Faz uma coisa diferente,
né? Não, separa isso, faz disso o teu hobby, né? Faz disso a tua parte de praticar a tua criatividade. Então você pode escrever, desenhar, fazer artesanato, pintura, brainstorming. Eu explico o que é o brainstorming no meu e-book, né? Logo já vai estar sendo lançado. Leitura, música, meditação, colagem, cozinhar, caminhar, quebra-cabeça, aprender algo novo, um jogo de tabuleiro. Só não dá de brigar se for banco imobiliário, pelo amor de Deus. Associação de palavras, isso aqui também é bem legal. Eu até deixei uma atividade no e-book que eu e o Rafa a gente faz quando a gente quer trabalhar a nossa criatividade. Eu vou contar aqui para vocês. É, amamos música, né? Então, quando a gente tá assim, muito cheio de trabalho, a gente para um pouco e cada um fala uma palavra e o outro tem que cantar a música que tem aquela palavra. O engraçadinho não fala a palavra inglês, né? Porque se ele falar, eu não vou saber. Mas a gente trabalha ainda aí com a música nacional. Então é muito bom e a gente se diverte e do nada a gente já viu que a criatividade já aflorou ali, a gente já conseguiu trabalhar um pouco melhor e com mais leveza o que a gente queria recriar, né? Ah, então, como eu estava falando, né, do e-book, né, eu vou lançar esses e-books ainda, né, nessa semana ou na próxima semana. Cada um, ele vai estar no valor de R$ 37,50. Então, vai ter o Orbitando na Criatividade, Desbloqueando o Astronauta em Você e o Gerenciando Seu Tempo no Universo, né? Que são as aulas que a gente vai ter. E a última aula vai ser uma aula surpresa, uma aula livre que a gente vai estar falando sobre algumas coisas. Então, esses e-books, eles vão estar liberados durante esse mês. Então, se vocês tiverem interesse em estar adquirindo o e-book para agregar a essa aula que a gente teve, porque no e-book eu explico cada atividade, como que funciona, eu divido playlist com vocês, playlist de meditação, playlist de relaxamento, playlist de criatividade, né? O acervo eu vou passar para vocês depois no nosso grupo do WhatsApp, o acervo de livros, mas tem muitas informações onde eu explico exatamente como que você vai cultivar e criar essa criatividade com atividades simples, né? Inclusive, a atividade do desenho e da escrita tá no e-book também, né? Foi tirada lá do e-book. Então, R$ 37,50 no Pix ou duas vezes de R$ 20 no crédito. Quando ele estiver à venda, eu aviso para vocês. Vou estar avisando ali no Instagram e quem tiver interesse, né, para se aperfeiçoar, vai estar na mão. Talvez a maior bênção da criatividade seja, ao absorver a nossa atenção por um período curto e mágico, ela consegue nos aliviar temporariamente do fardo de sermos quem somos. Então, às vezes, a gente, por exemplo, ah, não vou jogar de novo o exemplo da empresa, mas vamos dizer que a gente tem um cargo muito importante, ah, sei lá, num hospital. Um cargo muito importante nesse hospital. E aí a gente tem que lidar com burocracias e com coisas que são muito pesadas e que, né, pega na gente, dói aqui atrás. Então, quando a gente para absorver a nossa atenção ali no que a gente está fazendo para exercitar a nossa criatividade, mesmo que seja por 10 minutos, temporariamente a gente desliga esse fardo de sermos nós mesmos, a gente bota a nossa atenção naquilo ali. Então, tecnicamente, a gente dá essa pausa para nossa mente, entende? A gente não foca no que realmente é trabalho e rotina. Porque lembra que eu falei para vocês, vocês vão ter que escolher alguma coisa que não seja trabalho ou rotina, né? Estereótipo. Dizem que a criatividade enlouquece as pessoas. Eu discordo. Eu não sou muito boa da minha cabecinha, mas eu discordo. A criatividade não enlouquece as pessoas. A criatividade, ela abre caminhos, ela abre oportunidades. E as pessoas, elas têm medo disso. Então, ela não enlouquece as pessoas. É muito pelo contrário, a gente vive uma vida
muito mais criativa, a gente vive uma vida muito mais interessante. É uma vida onde todos os dias tu quer criar algo diferente. Seja uma comida, vou misturar isso com aquilo, ou seja uma pintura, um bilhete para a esposa, para o esposo, um coraçãozinho, um desenho, seja o que for, sabe? É, de- é, é- Isso vai estar já trabalhando essa tua criatividade. Então eu discordo, né? Eu sou meio louquinha, mas não é pela minha criatividade, não. Então, não expressar a criatividade é o que enlouquece as pessoas. Não expor o que tu quer ali, não expor o teu vídeo, não expor o teu conteúdo, é o que enlouquece as pessoas. As pessoas pensam, mas cara, eu queria tanto colocar isso, eu queria tanto falar sobre isso. E é isso que enlouquece as pessoas. A gente precisa se expressar. Eu não sei da onde que tiraram a ideia de que a gente não pode se expressar do jeito que a gente quer se expressar. E se expressem da maneira de vocês, se expressem como vocês se veem, expressem-se do jeito de vocês, né? Não criem um personagem. Só se for realmente a intenção de criar um personagem, óbvio. Mas se expressem da maneira de vocês. Inclusive, falando em expressão e arte também, hoje eu descobri uma coisa bem legal. Vou dividir com vocês. E talvez a Gil e a Grazi, elas vão rir da minha cara, né? Mas eu não sabia que drag queen não era um gênero. E eu descobri hoje que drag queen é uma arte artística. E eu fiquei tipo, eu preciso estudar sobre isso. Eu preciso estudar sobre esse mundo. Porque eu achei genial uma mulher poder ser drag queen. De verdade, eu queria uma experiência dessa, me montar toda e saber como que é, né? Então, não expressar a criatividade é que enlouquece a gente. Porque a gente pensa, e se eu tivesse feito? Será que ia ser legal? Será que ia dar bom? Sabe? Vamos pro nosso último slide, tá? Vejo vocês na nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre desbloqueando o astronauta em você. A gente vai mais a fundo nesse lance de medo irracional. Nós vamos falar sobre distorções cognitivas que muitas vezes a gente tem, né? Distorções cognitivas, de achar, e se, por quê? Será que eu faço isso? Será que a pessoa gosta realmente de mim? Eu acho que aquela pessoa não gostou de mim. Então, né, a gente vai trabalhar esse desbloqueio em você, dentro de você, tá? E outra coisa, gente, pra gente finalizar com chave de ouro, eu queria dizer pra vocês que o melhor de tudo, quando a gente cria alguma coisa, é chegar no fim da aventura criativa. Porque aí tu tem ou um souvenir, ou tu tem uma memória de algo que tu fez, para lembrar para sempre daquilo ali, né? Daquele teu encontro breve consigo mesmo. Então, assim, é transformador, é uma inspiração. Então, hoje eu pego alguns cadernos que eu escrevi em 2021 e eu vejo o quanto eu mudei, eu vejo o quanto eu me expressava de um jeito, hoje eu me expresso de outro. Então, é algo que vocês vão começar a perceber que vai ser essencial no dia de vocês. A gente não pode viver só trabalhando, a gente não pode viver só pensando nos nossos problemas. Não podemos, de forma alguma, deixar de viver por causa dos problemas. A gente precisa enfrentar esses problemas e a gente precisa trabalhar nossa mente. E com a criatividade, vocês vão conseguir solucionar problemas muito mais fácil. Ser muito mais tranquilo de selecionar problemas. Vocês vão pensar direto na solução e não no problema, entendeu? Então, é isso, gente. Muito obrigada por estarem comigo até agora, né? Então, deu 50 minutos aí de aula. E vejo vocês na próxima aula. Mas eu vou deixar uma tarefinha, tá? Eu vou enviar o slide e eu quero que vocês assinalem os medos que são mais comuns para vocês que a gente passou ali no slide, tá?
Então, eu vou passar o slide para vocês lerem e terem essa informação e também para vocês destacarem ali aqueles medos ali para a gente trabalhar também no desbloqueando o astronauta em você, que aí a gente conversa melhor. E na próxima aula, vamos preparar esses microfones, porque eu não vou ficar falando sozinha, vamos falar todas juntas, ok? Combinado? Então, eu espero vocês na próxima aula, pessoal. Um beijão, muito obrigada pela confiança e bora ser criativo, que é bom demais. Tchau, tchau.